Olá, meus queridos, graça e paz. Hoje vamos meditar e refletir um pouquinho sobre a história do rei Josias. Em uma sequência de histórias de reis, onde em sua grande maioria faziam o que era mal aos olhos do Senhor e levavam o povo à apostasia, ao pecado, Josias foi um dos poucos que foi um bálsamo em meio a tantos reinados que não glorificaram a Deus. Mas o que havia de diferente em Josias? Porque ele, entre tantos outros, teve um reinado diferente. Bem, Josias, aos 8 anos de idade, recebeu uma importante responsabilidade. Ele seria rei entre o povo de Deus. Era uma criança. E como criança, ele era rodeado de pessoas, de um reino, onde as pessoas, em sua grande maioria, não adoravam a Deus, não viviam para a glória de Deus, não teriam uma influência super positiva e edificante sobre a vida dele. Em meio a tanta infidelidade, apostasia, idolatria, toda forma de mal e abominações no meio do povo de Deus, essa criança foi crescendo e decidiu, ele tomou a decisão de fazer a vontade de Deus, de buscar, honrar e glorificar o Senhor, de conduzir outros a servir a Deus e de usar a sua vida, a sua influência e todo o poder que ele tinha, todos os dons e talentos que foram colocados em suas mãos para fazer a vontade de Deus, para fazer Deus conhecido. E segundo a luz que ele tinha, ele buscou viver segundo aquela luz. Ele removeu tudo aquilo que profanava o povo de Deus, que profanava o nome de Deus, que trazia desonra, que trazia idolatria, maldição no meio do povo. Ele conduziu a reformas espirituais, sociais, que honrasse e glorificasse a Deus no meio do seu povo. E teve um momento que foi muito marcante, onde ele quis restaurar a casa do Senhor, que estava precisando ser restaurada. E quando essa restauração começou, algo ali dentro foi encontrado. Acredite se quiser, além da casa do Senhor estar desolada e não sendo mais para a honra e glória de Deus, o livro da palavra do Senhor, o livro da lei, estava perdido lá dentro e foi encontrado. Isso me faz pensar, por que o povo estava em tamanha apostasia? Por que o reino estava numa situação tão terrível que até a casa de Deus estava necessitando ser reparada, necessitando de reforma? Porque a palavra de Deus foi perdida de vista, porque ela não foi considerada, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra não era mais ouvida, a palavra estava perdida. E não era em qualquer lugar, era perdida dentro do povo de Deus, daquele povo que professava ser povo de Deus, mas não conhecia a Deus, não fazia a vontade de Deus, não ouvia a palavra de Deus, nem vivia conforme a palavra de Deus. E quando aquele livro foi achado, ele foi levado ao rei Josias. E quando ele ouviu aquelas palavras, ele foi profundamente tocado, porque o poder da palavra, ela limpa, ela nos convence do nosso pecado, ela nos conduz a Cristo e a nossa necessidade de um Salvador, nossa necessidade de arrependimento. E ele, ao ouvir aquela palavra, seu coração ficou quebrantado, porque ele viu que estava em pecado contra Deus, e não só ele, mas todo o povo. E ele rasgou as suas vestes em sinal de humilhação e buscou a Deus com terno e humilde coração. Porque ele sabia que Deus deu os 2 caminhos, o da vida e da morte, da bênção e da maldição. E o povo tinha escolhido o caminho da maldição, da morte.
E ele estava desesperado e, Senhor, o que será? O que acontecerá? O que podemos fazer? Estamos em pecado contra ti. Escolhemos a maldição, escolhemos a morte. E ele foi e buscou em uma profeta levantada por Deus a resposta. E o Senhor respondeu. Mas o que eu quero focar aqui não é exatamente na resposta que o Senhor deu sobre a condição do povo. Porque o povo estava tão apóstata que o Senhor disse que precisava disciplinar eles, porque se não disciplinasse aquele povo, eles continuariam no pecado, no mal e na apostasia que estava. Era necessária a disciplina. Mas ele prometeu a Josias que lhe daria descanso e paz durante os seus dias. Que ele viu como Josias foi com um coração terno, quebrantado, humilde diante dele, desejoso de conhecê-lo, de fazer sua vontade. E ele iria honrar aquele jovem que antes mesmo de ouvir a palavra, já buscava a verdade, já buscava fazer a vontade de Deus. Já era um homem que buscava ali, um jovem que buscava viver para a honra e glória de Deus. E o Senhor o abençoou, deu anos de paz. E ele, após esse encontro mais profundo com Deus, com essa resposta com Deus, ele continuou ainda mais a fazer a vontade do Senhor e a promover no meio do povo de Deus reforma e reavivamento. O interessante é que a Bíblia fala que Josias, ele viveu uma vida reta diante de Deus, não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda. Ele foi um exemplo de uma liderança servil. O que é uma liderança servil? É alguém que tem influência, recursos, poder, que está sobre outras pessoas, autoridade sobre outras pessoas, mas que não usa do seu poder para oprimir, para ser autoritário ou para glória própria, mas usa para servir, porque ele conduziu o povo ao bem, ele trouxe reformas necessárias no meio do povo e conduziu as pessoas a Deus, porque conhecer a Deus, servir a Deus, nisso consiste a vida eterna. Josias teve um coração totalmente voltado ao Senhor. Tudo que ele fez, todos os seus atos, era buscando honrar o nome de Deus, era buscando usar tudo que tinha para a glória de Deus. A sua vida não foi para a sua realização pessoal, foi para honrar e glorificar o Senhor, e ele era rei. E como rei, muitos entendem que ele deveria buscar seus prazeres, deveria buscar a sua própria glória, fazer o seu nome grande por meio de conquistas, por meio de guerras, por meio de acúmulo de riquezas, mas não, Josias viveu uma vida temente ao Senhor. E a Bíblia fala sobre a mulher virtuosa assim: aquela que teme o Senhor, essa será honrada, será louvada. E acredito que isso se aplica também ao homem. Um homem que teme a Deus, ele será honrado, ele será louvado. E Josias foi, porque após a sua morte, Jeremias, um grande profeta do Senhor, entre tantos outros, lamentaram e prantearam pela morte daquele rei que tanto bem fez ao povo do Senhor. E amados, que história linda a história de Josias. E quando eu li, eu disse: Senhor, me faz uma Josias em meio a essa geração. Me faz como Josias, ter um coração voltado a Ti, Senhor. Que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, onde o Senhor me colocar, as oportunidades que o Senhor me der, tudo, todos os meus dons, os meus talentos, que sejam, Senhor, para Te servir, para Te fazer conhecido, para levar outros a Ti, para promover reforma, para promover reavivamento. Senhor, que eu seja uma joia Tua em meio a uma geração perversa, perdida. Que eu seja, Senhor, um bálsamo sobre
sobre tanto sofrimento, sobre tanto mal que há no mundo. Pai, mesmo não sendo uma rainha como Josias foi um rei, mas onde o Senhor me colocar, onde eu tiver influência, que eu use para a honra e glória do Teu nome. Que seja escrito sobre mim que eu andei de forma reta diante de Ti, não me desviando nem para a direita e nem para a esquerda. Meu Deus, que eu seja conhecida, não pelos meus feitos, não pelas minhas conquistas, não por nada que eleve o meu nome, mas por temer ao Senhor e ter vivido uma vida de temor ao Senhor. Que esse seja o legado que eu deixo, que eu ande nos passos de Jesus. E o mesmo, meu irmão e minha irmã que está ouvindo isso, peça ao Senhor para não viver para si, mas para viver para Ele. Que a minha vida e que a sua vida não seja o que eu quero fazer, mas o que Deus quer que eu faça. A minha vontade é essa, não, é a vontade do Senhor essa. Que está na presença de Deus, que servir ao Senhor, que conduzir outros ao Senhor, seja o maior desejo da nossa vida, independente de onde estamos, com o que o Senhor entrega nas nossas mãos, independente do tempo, da idade, não importa se criança, se velho, se jovem, mas servindo a Deus de todo o coração, com todo o entendimento, com todas as forças, como fez Josias. E é isso, meus queridos, que a graça e a paz de Deus esteja sobre a vida de vocês.